Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Supply Talks e hoje, com muita alegria, nós vamos falar de uma empresa que eu acho que caiu no gosto de muitos brasileiros e muita gente conhece. Talvez você tenha pensado que é uma empresa super tradicional, mas não é o caso de hoje. E aqui para mediar esse bate-papo gostoso, onde a gente vai aprender muita coisa sobre compras, está aqui do meu lado Lucas Bucioni. Muito obrigado. Prazer em ter você como co-host hoje aqui, cara. Sua primeira participação como co-host, certo? Eu tô lisonjeado e honrado de estar aqui. Nós que estamos. É uma experiência nova para mim e vai ser um bate-papo muito agradável, mas me apresentando aqui um pouco, eu sou o Lucas Bucioni, sou um profissional de supply chain e operações aí, já há 16 anos aí de trajetória. Vivenciei empresas de indústria, né, de ramo de segmento de matéria-prima para a indústria e muito em bens de consumo, né? Passei algumas categorias aí de material escolar, bebidas. E como a gente está falando aqui que o episódio vai ter uma empresa que todo mundo conhece, eu acredito que a sua ex-empresa, a última, muita gente conhece, certeza. A Bacardi, né? Com certeza, todo mundo já vivenciou a experiência com a marca em várias ocasiões de consumo, garanto isso para todo mundo. E é engraçado porque você falou de bebida alcoólica, né? Tava até conversando com a Dani e assim, ela não falou que não bebe, mas por exemplo, mesmo quem não bebe, eu também não bebo. Então, você não bebe, mas você fala de bebida alcoólica, todo mundo abre esse sorriso. Você conhece. É porque vende essa experiência da celebração, né? No fundo, a bebida alcoólica tem essa questão. Então, é legal. Muito bom, muito bem-vindo. Muito obrigado. E aqui, nossa convidada de hoje, Dani. Eu chamo de Dani, né? Porque são tantos encontros, né? Dani, tanto tempo. Nem vou apresentar o nome completo. E eu quero que você se apresente, logicamente, head do iFood, pessoal. Teremos o iFood hoje para bater um papo. E, Dani, eu quero que você se apresente. Eu sou Daniele Sampaio, tá? Eu tenho mais de 15 anos de experiência aí na vida profissional. Passei por uma empresa multinacional, fiquei 15 anos na mesma empresa multinacional de bens de consumo e vou completar no sábado 10 meses que eu sou Head de Procurement do iFood. Olha, já vai fazer um aninho, hein? Em breve. Em breve, fazer um aninho. E esse aninho, logo de largada para a primeira pergunta, esse aninho foi muito calmo, tranquilo? Ou foi um aninho bem agitado? Olha, eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida, mas é a primeira vez que eu vou tirar férias antes de completar um ano. Olha aí. Porque o ritmo é muito acelerado, são muitos desafios, muitos aprendizados, e são 2 ciclos em um ano. Né? Então, assim, muita Explica entrega. O que são 2 ciclos em um ano. Significa que a gente faz planejamento estratégico, define os objetivos e as metas, onde é que a gente vai focar 2 vezes por ano. E o ano do iFood, ele começa em abril, né, vinculado às empresas europeias, né? Então, em março acaba o ano fiscal. Perfeito. Então, a gente está aí no último sprint e eu preciso do mês de março full. Focada, então vou tirar férias depois do carnaval. Isso é bom demais. Sabe que a gente brincava que na Bacardi era um pouco de ano de cachorro, que vale por 7. É isso aí. Qual que é a lógica do cachorro? Não, a lógica é porque o cachorro vive 7, cada um ano para você é 7 pro cachorro. Então um ano a intensidade é muito grande. Entendi. Mas agora já a intensidade, você fala da Bacardi, que é muito grande, pelo que eu conheço o benchmark, apesar de não ter trabalhado nem na Bacardi, nem no iFood, obviamente, me parece que a velocidade de empresas com perfil tech, como iFood, ex-startup, que eu não chamo mais startup ou iFood, são mais intensos e mais rápidos que uma indústria que é centenária. A Bacardi né? A Bacardi tem 160 anos, centenária. Será que é a mesma intensidade do que o iFood, hein? É interessante isso, porque a gente até brincava que era uma startup com 160 anos. E por que isso, né? Talvez não no próprio fim do que se comercializa, e aí sim o iFood ele tem isso já na veia, mas uma indústria centenária e grande, como multinacional como essa, está desesperadamente se reinventando para entrar nesse novo mundo que a gente está vivendo, né? Então, ela vive uma efervescência de processos internos que viram como mini startups dentro da empresa. Então, a intensidade, talvez não na mesma forma, mas só se tivesse trabalhado na mesma área nas duas coisas para saber medir. Mas é uma intensidade nesse sentido de falar, puxa, tem coisas tradicionais que você fala, puxa, tem aquelas guidelines e tem outras que você tem que se reinventar. E aí
E aí vai, são 7 anos. São 7 anos. 7 anos. Muito bom. No iFood deve ser o ano do cachorro, talvez, né? Talvez um dog alemão. Talvez um dog alemão. A piada, eu imagino que ela seja recorrente, mas o iFood é uma empresa muito jovem, né? Eu tenho mais tempo de experiência profissional do que o iFood tem de vida, né? E aí a gente brinca que, como cresceu muito rápido, né? O iFood, ele dobrou de tamanho nos últimos 3 anos. A gente brinca que ele é um adolescente emancipado. Ele ainda não é um adulto, mas ele também já não é mais um bebê, né? Então, ele é um adolescente emancipado porque tem tamanho de gente grande. Nós somos mais de 6.500 colaboradores, né? Mas tem a veia de startup. Então, a gente acredita muito em ser ágil, em ter velocidade para entregar. E é uma empresa de tecnologia, né? Então, que também é o que pauta todas as nossas ações. Então, assim, são muitas vertentes, muitos pilares da nova economia para a gente drivear esse negócio. E aí já vem a primeira pergunta, ou a segunda logo de cara, né? Você é uma empresa de tecnologia, né? Parece uma pergunta estúpida, mas o que faz uma área de compras a não ser comprar notebook, né? Então, obviamente, eu sei a resposta, mas talvez a nossa audiência não saiba. Eu queria entender, como que é a lógica de criar uma área de compras, estruturar uma área de compras, uma empresa que é tecnologia, teoricamente é mão de obra intensiva em desenvolvimento, você tem, logicamente, todos os entregadores na ponta distribuindo, você tem muita programação, muito aplicativo, mas... Bom, e compra o quê? Então, a área de procurement do iFood é uma área jovem também. Então, a gente tem aí 4 aninhos, estamos na jornada de compras, né? E o iFood, por ser uma empresa de tecnologia, 50% do spend é tecnologia, né? Então, a gente está falando de cloud, a gente está falando de SaaS, a gente está falando de telecom também, né? E depois de tecnologia, de uma empresa de tecnologia, vem toda a parte de marketing. Então, a gente tem muita agência, a gente tem muita coisa de mídia. Então, uns 20% a 25% do nosso spend está aí. Os outros 25% está em todas as categorias que os profissionais de procurement e supply chain conhecem. Aí vai ter desde facilities, logística, frete, bag, uniforme, que aí são específicos do negócio, mas também estão dentro desse spend. Então, escritório, tudo, né? Sim. Então... Beleza. E nessa lógica de ser uma empresa de tecnologia que tem um spend diferente dos outros spends, você vê muito como o iFood, com toda essa tecnologia, essa cabeça de startup, diferente de uma empresa, vamos chamar, tradicional, de uma indústria, por exemplo, como a Bacardi, tradicional no quesito de compras em termos de mindset, tradicional versus completamente novo mercado, nova economia. Muda muito? Você que tem experiência de compras em outras áreas, né? Foi para lá e falou, vou repetir parte dos processos que eu fazendo nessa empresa também no iFood. Muda absolutamente tudo, né? Então, durante toda a minha vida profissional, eu estava muito acostumada, por exemplo, a fazer gestão de projetos. No início, meio e fim. E aí você chega no iFood e você entende que o que funciona lá é metodologia de produto. Então, nunca está pronto, né? Sempre vai ter oportunidade de melhoria, ajuste, utilizar o que mudou lá fora, que a gente vai trazer aqui para dentro agora, né? Então, muito essa melhoria contínua sendo aplicada com tecnologia. E procurement é uma área que sempre foi vista muito como cheia de regras, políticas, burocracia, uma área engessada. E claro que quando eu cheguei no iFood era essa escola que eu tinha, né? E em um dia eu vi que não ia funcionar, né? Então, a gente é muito focado na experiência, de fato, que vai ter o requisitante, quando ele está abrindo uma requisição, o seu fornecedor que está lá fora e o comprador que está no meio desse universo, né, de compras, quando a gente diz. Então, o mindset é muito diferente e a maneira que a gente constrói também é bem diferente. No sentido de que a gente tem que ouvir quem é impactado, qual é a dor do outro, para a gente propor soluções. Tá, esse negócio que você falou que eu super concordo, né? Essa questão de burocracia,
Às vezes a gente tende a levar, ou talvez eu sempre vou falar na vida, pegando até uma coisa, Alex, qual os extremos? O equilíbrio me parece sempre o melhor dos mundos. Tirando essa lógica do equilíbrio, vão para o extremo. Um extremo de uma empresa extremamente burocrática fica engessada, fica dura, fica difícil, lenta, não muda nada, né? Ao oposto, do outro lado, se você não tem uma empresa que tem um mínimo de regras de compliance e de ética numa área de compras, é um perigo enorme, né? Quando a gente fala de iFood, falou, é um choque você não ter. Acho que a liberdade é bom, a autonomia é bom, a velocidade é bom, mas, por exemplo, a área de compras é complexo não ter um compliance, por exemplo. Né? É complexo você não ter autarquias, vou chamar assim, de funções de quanto cada pessoa pode na empresa comprar ou não comprar sem a aprovação de um outro. Numa startup você não tem isso, mas com 6 mil funcionários é complexo você não ter. Com certeza. Né? Porque você começa a se arriscar demais. Né? Se eu pego casos de empresas, né? Citar uma, por exemplo, BRF, né? O BRF tinha um nível de compliance tal, passou por aquele escândalo de dificuldade de carne fraca, etc. E aí aumentou a burocracia, mas não porque eles achavam legal, mas porque o mercado com o capital aberto e os acionistas exigem que o compliance aumente, a governança, o SOX, a governança e tal. O iFood já tem 6 mil. A grande pergunta é, até que ponto você pode não ser burocrática? Qual que é o equilíbrio disso? Porque você pode abrir mão do código de conduta, de ética? Jamais. O iFood ele é uma empresa de capital fechado, né? Mas a gente pauta os nossos negócios com um modelo de capital aberto. Né? Até porque vocês têm investidores, diversos investidores, são acionistas que querem, de alguma maneira, controlar e ter compliance da governança. Exatamente. Então, o que a gente acredita? A gente tem que ter governança, a gente tem que ter fluxos e processos auditáveis, garantindo controle, mas isso tem que ser invisível aos olhos do requisitante. Então, a experiência dele tem que estar intacta e eu tenho que ter sistemas por trás desenhados para acomodar esses pontos de controle. Né? Então, é exatamente isso que a gente vem chamando internamente dentro do iFood de procurement da nova economia, né? De que como é que você tem todas as travas que você precisa ter para garantir compliance, isso permite ainda que o seu food lover, que é como a gente chama o colaborador do iFood, seja um adulto responsável e que a gente tem um apetite a risco maior do que outras empresas, né? Essa é a grande diferença, o apetite... A assunção de risco dentro do iFood é maior do que outras empresas do mesmo porte, mas isso não significa que a gente não vai ter os códigos de conduta, compliance, data privacy, tudo garantindo ali. Você consegue dar um exemplo de carreira seu que você viu aqui mudou de frente? Vou tentar inventar um e ver se você tem um parecido, tipo, vamos comprar a categoria de tecnologia, vou falar notebook que fica fácil para o nosso público, apesar de não ser o central. Mas, vou comprar um hard notebook. Você fala, legal, aqui nessa outra empresa que é mais burocrático, mais código, nossa, eu tinha várias especificações, cara, vinha do TI, tinha uma aprovação, passava por lá, aí eu tinha o negócio do poder, não sei o que aí ia fazer o vídeo, não sei o que. Não, e agora no iFood para eu comprar notebook, eu continuo tendo uma marca específica, mas o cara consegue automaticamente comprar na ponta. Estou inventando um cenário. Você consegue dar um exemplo assim, de decisões que você tomou? Falar, olha, aqui no iFood eu tomei essa adesão. Um exemplo que você lembra. Fala, nossa, aqui no iFood eu fiz assim, se eu tivesse em outra empresa eu faria diferente. O iFood, como ele acredita muito nos adultos responsáveis e na autonomia de cada um dos colaboradores, você escolheu comprar do fornecedor X, você pode comprar do fornecedor X. E compras vai lá, vai fazer um mapeamento de por que X, por que não Y, por que não Z, muito dando input, alimentando, né, o tomador de decisão, que é sempre a área de negócio, de fui no mercado, fiz bem, tem outros aqui capazes também de te atender. Certeza, esse é o legal mesmo. Exatamente, mas a decisão final é sua, né? E isso é acatado, é respeitado, seguindo todo o fluxo, mas em outras empresas isso é no-go. Isso é no-go. É um no-go, não pode. Agora aqui só esses três que estão homologados. Exatamente, então isso não existe no iFood, você tem muita autonomia para trazer fornecedores, incluir fornecedores, por quê? Porque você conhece o negócio, você fez bench, você conhece o mercado, então você tem muita liberdade para trazer novos fornecedores para a pauta. Isso aí, pode ser com você, que é mais difícil de falar, de fazer uma autoanálise em público aqui, mas vamos pegar alguém da sua equipe que já passou, não passou, evidentemente, sem nomes, né? Alguém já questionou esse modelo? E eu vou falar de questionar o modelo até, eu acho que tem um pouco de ego nesse ponto. Quando eu digo de ego, eu falo assim, cara, eu sou comprador, estou me especializando, vou comprar, eu sei fazer o melhor negócio.
cara, se a pessoa está escolhendo a ponta, então... tá acabando com a função. O poder é tipo tirar o poder do cara que é o segurança ali, né? Que é super importante, né? Que eu vejo exemplos super legais, né? Cara, você vê um segurança na porta de um lugar, né? Eu adoro o esporte, né? Esse negócio de esporte. Eu vi algum tempo atrás já o Federer, né? Ia entrar no Grand Slam lá e o segurança barrou ele, porque ele tava sem o crachá. Você viu isso aí? Vi. Aí ele voltou, o Federer pegou o crachá. Quer dizer, você podia ter liberado o Federer, cara, né? Quem que é você? Mas, cara, você tá tirando autonomia, a função dele é falar, cara, não entra sem crachá, porque é importante pra segurança dos atletas. E o Federer também deu exemplo, né? Ele deu exemplo. Não é só humildade, mas também foi carteirada. Claro. Né? Mas eu digo, tem o ego. Então você imagina, o segurança fala, não, então o Federer pode entrar sem, tirou minha autoridade. Você já teve muito, né? Esse dilema do comprador? Fala, cara, essa autonomia está na mão deles, eu perdi minha autoridade como comprador. Esse é um desafio muito grande, porque todo mundo que chega numa nova empresa, o iFood é uma nova empresa, tem um período ali de assentar a cultura, né? Digamos assim, 90 né? Dias. No iFood acho que dá uns 30. Assim. Na regra do cachorro. Dá uns 30 dias ali para você ser aculturado, né? Mas é exatamente esse o momento de que você entende de que, assim, o seu papel não é tomar a decisão, né? O seu papel é você trazer a maior quantidade de insumos para agregar valor ao negócio. Né? Então, o seu objetivo aqui é tirar dor, é eliminar dor. Não necessariamente a sua negociação é para entregar a maior redução de custo possível. Né? Pode ser que não seja esse o nosso objetivo, o nosso foco para determinada negociação. Então, quanto antes você conecta-se com o seu stakeholder, ali com o seu cliente interno, que você faz parte da construção do brief, você vai afunilando, né, digamos assim, qual é o papel, dentre todos os chapéus que procurement pode ter, qual que você vai usar naquela negociação específica, né? Então, eu acho que isso fez parte da reflexão de todo mundo que entrou no time de procurement, porque pouquíssimos passaram por uma empresa de nova economia antes, né? Tem gente no time que passou pela 99, pela eBanks, tem pessoas que passaram, mas tem também gente que passou na automobilística, tem gente que passou numa empresa de bens de consumo tradicional, exatamente. Então, é um time bem mesclado, mas que a gente costuma dizer que as pessoas que ficam é porque elas foram aculturadas e entendem qual é o papel de procurement da nova economia nessa construção. Você diria, numa analogia aqui, que não que não seja a mesma pessoa, mas vou falar tipicamente assim, em grandes empresas, ou ver como é lá na Bacardi, ou em outras que você passou, quando a área de compras cresce um pouco, você tem a função de comprador, você tem a função de negociador, o cara que faz gestão de contratos, por exemplo, de fornecedores, e business partner, né? Que é um nome bonito, que se fala para o cara que chegando. Business partner, o BP tem crescido muito na área de compra, mas são figuras separadas, né? O cara que compra não é o mesmo cara do business partner, quando isso tem uma estrutura de headcount grande. Nessa analogia que eu estou fazendo, você diria que é quase como se todo comprador e business partner fosse a mesma pessoa dentro do iFood. Você tem mais business partner do que comprador, o que nas outras empresas não seria verdade. Você tem muito mais comprador do que business partner. Quer falar? Não, vai lá. Na verdade, no iFood, a primeira estrutura foi de business partner. Tá? Então, o time estava posicionado para atender as verticais de negócio, né? Ou por área de negócio, ou por vice-presidência. E a gente entendeu que a gente precisava fazer uma mudança na nossa estrutura, então a gente está trabalhando agora como um modelo de gestores de categoria, justamente para tentar buscar mais eficiência, uma visão mais cross, entregar melhores resultados, né? Porque como o iFood cresceu rápido demais, a gente, na verdade, faz uma busca constante por eficiência, para evitar escopo duplicado, fornecedor que tem a mesma capability. Então, a gente fica nesse momento vivendo como gestores de categoria, e aí o gestor de categoria é o próprio negociador, né, digamos assim, e business partner, ao mesmo tempo. Então, na verdade, a gente mudou um pouquinho aí esse caminho de business partner para o modelo de gestor de categoria full, né, digamos assim. E o que você Não, ia comentar justamente essa questão, a gente estava falando muito, e é legal esse contraponto da indústria tradicional com essa da nova economia, que ela está buscando um pouco esse equilíbrio, olhando para essas startups, né, que já não é tão startup no caso do iFood, mas justamente buscando esse equilíbrio também em compras. Então, trazer também para dentro essa cultura do business partner que está tendo essa
confluência de atividades, de papéis, para dentro dessa estrutura que antes era mais tradicional, mais dividida, com todo aquele procedimento burocrático que ingessa, né? Em alguns momentos ingessa, né? E no final é aquela história, todo mundo tá falando de mindset ágil, vamos fazer aqui squads, vamos fazer, tem tantas, mas quando você vai para dentro da indústria tradicional, você fala, puxa, mas aí eu tenho que passar por esse compliance lá que tá lá no outro país, que não entende nada do que tá acontecendo aqui no Brasil. Não, mas sabe que sempre passou assim, tem que passar o SOX aqui, as layers, né? Locais, regionais, globais, que muitas vezes querem vir diretamente, dar uma olhadinha, peraí, deixa eu ver se o Brasil tá realmente comprando da maneira que eles devem comprar, né? E isso, cara, isso acaba, essa política no final se torna um problema para os gestores, né? E demanda tempo. E aí aquele mindset, não, vamos ser ágil, vamos fazer dinamismo aqui no mercado, mas você não consegue, porque internamente você não está preparado. Então é interessante, e aí a indústria está olhando para esses caras falando, puta, peraí, de repente pessoas como a Dani, que fizeram o movimento de entrar na nova economia, vão ser muito requisitadas para voltar com essa experiência. Mas, cara, como é que eu transformo? Como é que eu transformo agora para cá? Porque traz uma visão que ela falou, absolutamente diferente. Então, absolutamente diferente. Assim, é diferente num nível, gente, de que depois de 15 anos, hoje em dia, eu falo que todo dia eu aprendo alguma coisa nova, né? Então, são 10 meses que eu aprendi, sei lá, uns 5 anos já de mercado de trabalho da nova economia, com novos desafios, novas visões, né? E as dores são as mesmas. A dor dentro da empresa tradicional ou da velha economia, as dores são muito parecidas. Agora, o caminho que você faz para buscar a solução são completamente diferentes. Tem muita convergência, tem muita solução boa dos dois lados, e claro que tem que estar muito alinhado com a cultura da sua empresa, né, para saber o que vai funcionar ou não. Sim. Mas muito feliz de poder navegar nesses dois mundos aí. Agora, Dan, mais uma pergunta sobre o seu comentário, sobre essa questão de falar, puxa, então existe autonomia ali na ponta, né, do chamado stakeholder, que é o nome que eu gosto de usar, ou dos clientes internos, dos demandantes que podem escolher o que pegar, etc, etc. Com isso, automaticamente o comprador pode ter menos poder em cima do indicador mais famoso de compras, que é o saving, certo? Que cara, saving para muita área de compras que evoluiu na primeira maturidade dela, coloca o saving na cabeceira, fala, cara, é isso aqui, e aí tem mais alguns outros. Né? Ou cost avoidance, né? Mas... Cara, eu tô super a favor do cost avoidance, mais o TCO e mais um monte, mas eu digo, para cost avoidance já é legal você ter o cost avoidance. Quando você tem o TCO é mais legal. Sim. Quando você tem valorização e intervenção de carteira, aí para mim é onde você está chegando numa maturidade 4.0 de compras. Mas tem muita empresa que o primeiro movimento é tacar o saving como único indicador que tem ali. Aí você vai percebendo que não dá para ser só ele, põe cost avoidance, põe TCO, põe rentabilização e põe outros indicadores. Mas como é que fica o saving, né? Porque no poder de autonomia na ponta, com toda essa lógica de servir bem, uma bela experiência, acredito que muitas vezes a experiência, a velocidade, algumas coisas de produtos ou serviços mais caros vão fazer mais sentido para o iFood. Você vê marketing, por exemplo, que você comentou, né? Eu até bebi Cara, você pega marketing, é uma categoria complexa. O iFood tem que ter tamanha velocidade de propaganda que chega um dado momento que você fala, cara, eu preciso subir essa campanha no ar agora, mas vai custar mais caro subir esse site, tudo bem, vai. Como fica o saving? Fica num eterno contexto do que a gente está vivendo no momento, né? Então, assim, uma palavra que eu aprendi dentro do iFood se chama ambidestria. E é a gente saber navegar entre crescimento e rentabilidade e tomar a melhor decisão para o negócio considerando esse contexto, né? Então, o comprador, no caso, ele está na mesma página do que o stakeholder lá do outro lado, né? Então, não dói tomar uma decisão sabendo que aquele não é o melhor potencial financeiro. Por quê? Porque procurement no iFood tem uma meta de savings, mas não é a meta principal. Entendeu? Então, assim, você tem que ter uma maturidade profissional para você também, quando for setar os seus objetivos e suas metas e seus KRs, saber que, assim, esse daqui não é o meu foco. Não pode ser o foco de procurement se não é o foco do negócio, né? Então, a meta de procurement é compartilhada com as metas de negócio e são muito assim, rentabilidade, EBITDA, enfim,
o que o negócio precisa é o papel que a gente vai estar interpretando. Esses são seus OKRs? De algum O, com alguns KRs você tem? Entre meus KRs, tem muitos. Tem um, por exemplo, que é o coração do processo de compras, né? Por quê? O processo de compras, ele começa dentro da área de compras, mas ele vai acabar lá no contas a pagar, o seu fornecedor recebendo pontualmente ou não o serviço que ele prestou, né? Então, é uma etapa que passa por contratos, passa por compliance, cadastro do fornecedor, vários pontos, né? Então, qual é o meu principal objetivo desse ciclo, por exemplo, que acaba em março? Eliminar etapas manuais dentro dessa esteira de pagamento. Facilitar o processo, né? Ter a melhor experiência, garantindo governança e controle, mas que seja fluido para o meu stakeholder. Esse é o maior objetivo nesse Esse é o meu maior objetivo desse ciclo. Que legal e que maluco. Porque chutaria se tiver 1% das empresas com esse OKR. Imagina, nossa, não, mas longe, né? Nos tradicionais, com certeza, né? É uma coisa já enraizada, né? Uma coisa que não... E aí, a gente até estava discutindo um pouco antes, gera aquele... Para a equipe de compras, uma tradicional, é aquela história... Dei o save, não vou falar a palavra aqui, mas agora é com vocês aí. E muitas vezes barra em processos seguintes que não estão mais na lista das prioridades do comprador. Então, a coisa não anda, né? E não se encerra o ciclo de compra ali, né? Já uma mentalidade dessa em que olha para o negócio como um todo, e eu acho que eu até ouvi aqui um outro convidado, o Escobedo, que veio aqui, falou muito um insight legal. Ele falou assim, antes de procurement nós somos, no caso ele está na VTEX, né? Ele falou, antes nós somos VTEX. E cara, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque normalmente compras está se sentindo como compras antes de ser o X, o sobrenome X, né? E isso inverte tudo. Né? É isso, tem que olhar para o negócio primeiro, não para compras, né? Com certeza. Então, mas nas tradicionais, de maneira geral, isso e compra, o pessoal de compras. Vamos falar com o pessoal de compras. Não, eu acho já começa assim, né? Já quer dizer, como se fosse um outro. Tem duas coisas legais. Acho que a primeira coisa legal é não ser o saving e ser essa lógica de experiência, vamos chamar assim. Então, isso é uma coisa muito legal. A segunda coisa legal, repare que ela nem falou também só no stakeholder, ela falou dos fornecedores. Sim. Cara, isso também é um cuidado, um carinho importante, estratégia muito grande, porque ela não falou que o objetivo dela é interno, né? Sim. O objetivo é a experiência dos fornecedores, cara. Que para muita gente, o que é o fornecedor? Dane-se, ele tem que prestar o serviço para mim. Ele que se esforce para ser um fornecedor meu. Eu sou cliente, eu tenho a razão. Eu sou cliente. E não do tipo, a minha missão é melhorar a experiência de quem presta serviço para mim. Mas essa é uma mentalidade da nova economia, né? De realmente de rede, né? Não uma coisa isolada. O iFood, ele acredita e vive em um ecossistema, né? Então, assim, o nosso modelo de negócio é muito dependente dos parceiros, que são os restaurantes, é muito dependente dos entregadores, é muito dependente dos fornecedores, e a gente acredita nesse ecossistema, né? Um cresce, puxa o resto. Então, cresce todo mundo, né? Então, por isso que eu, como procurement, jamais vou esquecer da experiência do fornecedor, porque ele é meu parceiro também. Na verdade, para quem ouve, né, no geral, iFood, a gente pensa muito como pessoa física que pede no aplicativo comida. Que é a tua experiência como consumidor. Mas eu que já visitei, né, eu já tive a oportunidade de 2 vezes no iFood, né? Inclusive tem um café incrível lá, tem um chocolate. Tem mesmo. Tem mesmo. Cara, esse tem que ir tomar um chocolate de lá, que é uma experiência incrível. Mas é muito claro para quem é do iFood, food lover, como vocês chamam, e não para quem é consumidor final, que na verdade o ecossistema que a gente chama, né, de sistema plataforma, que é o nome técnico do modelo de negócio do iFood, o pessoa física cliente, que somos nós, é só uma ponta. É uma ponta, né? Porque o restaurante é outro cara tão importante quanto nós, clientes, pessoas físicas. Sim. E a logística, os entregadores são outro ecossistema, os fornecedores são 4, na verdade. Um modelo de negócio baseado em 4 pilares. Isso. E não no pilar cliente, né? O que não é muito comum, porque as empresas pensam mais sempre no... Por que eu estou aqui? Estou aqui para prestar serviço para o cliente, para o meu consumidor. E acabou. O iFood já não, até porque ele não funciona, né? Você não tinha restaurante que entrega comida. Porque no fundo é um marketplace, né? Você está encaixando
pontas que trabalham ali, é tudo marketplace, né? É bem isso. A gente acredita demais no ecossistema e a gente acredita demais nessa construção conjunta da melhor experiência para todos os envolvidos, né, nessa cadeia. Nessa grande cadeia. Só que eu me lembrei do começo da minha carreira, eu trabalhei com insumos para a indústria automotiva, né? E é uma coisa que, olhando para o passado, agora a gente vê isso, como naquela época, né? Estou falando quase 20 anos atrás, assim, como a indústria automotiva era pesadíssima e como ela destruía fornecedor. Não. Destruía fornecedor. Muito, né? Muito. E eu lembro, olhando agora... E varejo também, vou falar mais um. Cara, automotivo e varejo, cara. Mas destruíam, varejo assim. Era outro que... Não. Porque assim, eu lembro e agora olhando, você fala sobre os contratos de fornecimento que vendas fechava, né, para fornecer para indústrias montadoras ou o que fosse, eram tão absurdos do ponto de vista de que o fornecedor, como ele tinha que cumprir aquelas regras, e se arcava um ônus gigantesco, assim, e de todas as pontas, né, inclusive logística, assim, por exemplo, se você não mandasse na caixa X da Renault daquela maneira, voltar, você pagava uma multa pesadíssima e todo mundo aceitava isso numa boa, então assim, muita gente quebrava tranquilamente. Isso aí. Nossa, fechei com a montadora, nossa, era também, todo mundo queria aquele pote de dinheiro, mas você quebrava, né, e ele ficava sem o fornecedor no final, assim, não faz sentido, né. Agora, Dani, nessa lógica de você ter esse grande objetivo para o 5 de março, entregar uma experiência maior, se quiser citar um caso, ou pelo menos exemplos, qual é na prática aqui? Porque falar da importância do fornecedor, chovendo molhado teoricamente. Se eu perguntar para qualquer um da indústria automotiva, perguntar, você acha que o seu fornecedor é importante? Que ele vai responder? Sim, com certeza. Você tem algum exemplo prático de alguma vantagem, algum benefício, não um benefício ruim, né, subterfúgios, mas eu digo, você fala, nossa, devido a essa orientação minha para fornecedores, eu vou inventar. Cara, a gente conseguiu um prazo melhor com uns caras, eu consegui um produto exclusivo com outro cara, eu consegui uma prioridade. O que você enxerga de ganho, dado que você trata esses caras diferentes? Qual o benefício real que você percebe? Que vale a pena continuar investindo? Porque senão você poderia ser mais um e todo mundo prestando serviço como tradição, né? Assim, olha, o que eu posso dizer é que tem muita gente querendo trabalhar com o iFood. Ter o iFood no portfólio. Nossa. Por branding já é legal pra caramba. Por branding ele já consegue mais parceiros, outros clientes, né, digamos assim, por ter o iFood no portfólio dele, né? Então a gente é bastante ali cobiçado. A minha maior preocupação é que, como a gente tem essa autonomia na ponta, como a gente acredita nos adultos responsáveis, a gente pode ter uma base de fornecedores muito grande, né? E aí a gente tem que ter o cuidado de, quando traz esse fornecedor para cá, ter consciência de ele estar robusto o suficiente para continuar crescendo com o iFood, para justamente não correr o risco de quebrou porque o iFood cresceu rápido demais e ele não deu e ele não tinha tração, né, digamos assim. Então essa é a minha preocupação. Minha preocupação eu não posso ter um parceiro que possa quebrar, né? Isso não é saudável para ele. Então a gente tem que ter parceiros que possam crescer conosco, e aí a gente tem uma veia muito grande de diversidade. E a gente quer que essa veia pulse na nossa cadeia como um todo. A gente vê isso nos entregadores falando de educação, a gente vê isso nos restaurantes falando de diversidade, e a gente quer falar de diversidade com os nossos fornecedores também. E a gente pode ensiná-los a falar sobre isso. E é uma pauta que a gente quer fazer crescer cada vez mais, porque é uma maneira de novo, fechar o ecossistema, né? Então, assim, eu estou estimulando a educação, vai lá, contrata quem é educação, vai lá e investe em tecnologia, porque tecnologia é o futuro, e a gente consegue fazer esse ecossistema se retroalimentar. Eu diria até mais, por experiência de podcast, eu diria que é mais que diversidade, né? Você já tem um programa de ESG lá no iFood, a gente entrevistou o Head ESG de vocês, você sabe disso, né? No podcast. O André. O André. Isso, foi muito legal. Inclusive, depois ele mostrou, ele trouxe até verduras da horta aqui da Nossa, gente, é linda. Eu já visitei lá, já pegou linda. Agora você tá me deixando aqui só à vontade. É linda. Vai ter um convite. Tem uma horta vertical. É linda, é demais, assim, e tem muita ação de ESG realmente, né? De compensação, carbono, diversidade, tem muitos elementos dentro do iFood. E isso é uma coisa que até, uma das coisas que faz o coração bater mais forte, eu brinco que entrar no iFood foi um encontro de almas,
sabe? Porque esse propósito da empresa, você viver o propósito da empresa 100% alinhado com o que você acredita enquanto ser humano, é a coisa mais linda, sabe? Assim, é o melhor ambiente para você estar. Então, poder viver isso dentro do iFood é um dos maiores privilégios que eu tenho hoje, de ver a diversidade. Não é um quadro na parede, né? É você andar nos corredores e sentir, respirar isso, é demais. Isso é muito legal. Esse prazer, esse propósito eu tenho aqui na live pra caramba. Muito bom. Isso é impagável. Agora, você comentou sobre essa decisão na ponta, é uma empresa de tecnologia, vocês avançam muito em tecnologia, no uso, na experiência de fornecedores, clientes internos. Acredito eu que vocês, comparado às empresas tradicionais, vamos chamar assim, já usem um pouco mais de dados para tomada de decisão do que uma empresa tradicional. Você realmente enxerga isso na prática com você? Com certeza. Inclusive, em algum momento eu falei assim, a gente tem tantos dados que a gente precisa parar para analisá-los melhor, né? Que era assim, tanta captura de informação e não transformada em insight de fato, né? Então, esse ciclo, muito para buscar o que eu preciso melhorar em termos de automação para entregar uma experiência melhor do fluxo de ponta a ponta, a gente parou para analisar muitos dados, muitos. A gente fez muita automação, a gente trouxe a gente usa o Celonis, que na parte de mineração de processos, o processo é 100% minerado já de processo de compras, e a gente foi lá e se debruçou sobre aquilo para a gente realmente tomar a decisão baseada em dados, né? Então, vamos fazer uma pequena pausa aqui, interrupção. Muita gente não sabe o que é Celonis com mineração. Eu não sei. Tá vendo? Pronto. A nossa audiência quer saber sobre mineração e Celonis. Bom, a gente tem o processo tem várias etapas e essas etapas, elas de alguma maneira estão sendo mensuradas, né? Então é como se fosse um funil. E aí, tudo que entra precisa sair, só que entre entrar e sair, ele pode seguir vários caminhos. E as informações, os dados. É como se assim, entrou 100, precisa sair 100 do outro lado. Só que esse 100 que entrou, pode ser que assim, tenha um ponto decisório que vai 30 para cima, 40 para baixo. 30, exato. É como se fosse assim, todo esse processo sendo controlado, né? Então, todas as etapas, elas estão sendo mensuradas para saber onde é que entrou, quando é que saiu, por onde passou, quanto tempo ficou parado em cada uma dessas etapas. Tá, só uma pausa. Para dar um exemplo lúdico, nisso que você está falando, por exemplo, eu posso aplicar um pedido de compras. Isso. Né? Eu posso chegar lá com requisição de compras. Normal. Cara, quero comprar uma propaganda, um serviço de um job de marketing para fazer um post no Instagram. Vem ter um negócio. Nesse momento tem o cara do negócio ali, o stakeholder, vai pedir essa requisição. Isso. Aí que entra todo esse mapeamento de mineração até o post estar lá completo no Instagram. Isso, exatamente. Assim, abri a requisição, começou a vida dele. Aí aprovou a requisição, está registrado. Tem um contrato atrelado àquela requisição, está registrado. Abriu um pedido, está registrado. O pedido foi para o fornecedor, está registrado. O fornecedor faturou para você, está registrado. Pagou o fornecedor, está registrado. Todo o ciclo de vida é toda a esteira do processo de compras minerado. O nome de compras é P2P, né? P2P. Boa. Exatamente. Então, todo esse processo, mineração, nosso parceiro é o Celonis. Então, a gente utiliza para gerar muita informação para a gente, de fato, conseguir trabalhar com aquilo, né? Então, não foi para a etapa posterior, gera um gatilho, vai lá e vê o que aconteceu, né? Porque deveria ter passado. Se não passou, temos um problema. Deveria passar com 15 horas de aprovação, não passou, gera uma informação. Passou com 18, o que aconteceu? Faz FCA. Isso é outra coisa que a gente acredita. A gente acredita dentro do modelo de gestão do iFood, OKR, né? Objetivo Key Result. E assim, sinaleira está no amarelo ou vermelho, é FCA. Então, a gente vai parar, fato, causa, ação. Então, a gente vive e respira muito isso, porque é nisso que a gente acredita, que tomando as ações ali mapeadas para os próximos 15 dias, você vai estar acompanhando a evolução, se o que você fez está dando o resultado esperado ou não. Se eu comparar para quem também é ouvinte nosso aqui de logística, por exemplo, tem uma outra coisa, vou falar moda não no sentido pejorativo, no sentido positivo, muita gente implementou,
está num grande pico de torre de controle, né? Torre de controle. A torre de controle está na moda positivamente, que é um negócio importante, muito legal, até por tecnologia, IoT, logística, você consegue controlar tudo. É como se você tivesse uma torre de controle do cara que faz isso hoje muito para logística, se tivesse uma torre de controle para a sua área de procurement, onde em cada etapa ali você consegue ver e já dispara o gatilho do tipo, essa etapa está ruim, FCA. Essa etapa está ruim, FCA. Minha pergunta sobre isso no nível de maturidade que vocês estão. Vocês já estão num nível de uma automação de um disparo automático para alguém, como uma pessoa, um ser humano ali de um headcount, na hora, vou dar um exemplo, tinha que ficar 15 horas, não deu, uma coisa é acender uma luz no dashboard. Isso é uma coisa que o cara tem que olhar a televisão e falar, nossa, tá amarelo. Né? Que torre de controle acontece isso, o cara olha. A outra coisa é disparar um WhatsApp, por exemplo, o cara e falar, Joãozinho, Mariazinha, haja agora lá porque tem algum problema que você precisa resolver. Que nível vocês estão de ter informação se alguém pedir, de olhar uma televisão com nível ou de disparar o WhatsApp? Inventei um modelo aqui. Tá, a ferramenta de comunicação oficial do iFood é o Slack, né? Boa. Então, dentro do Slack a gente tem um bot. Boa. E esse bot vai conversar com você automaticamente, sem precisar que um ser humano vá lá disparar o e-mail, né? Disparar a mensagem. Então, esse é o nível que a gente está. O que a gente está fazendo é que dando cada vez mais coisas para esse bot comunicar, né? E por outro lado, com cuidado para a informação não virar paisagem, aquela de que é tanta informação que eu não vou mais mexer aqui. É isso. Que é o que eu falei do dashboard, que você faz o dashboard grandão lá, com um monte de número, tanta coisa que... Então, a gente está sempre trazendo o usuário, né, o cliente, o stakeholder, para falar assim, olha, estou desenvolvendo isso daqui, o foco é a sua experiência como aprovador, as informações que eu estou botando aqui são suficientes, sim ou não? O que mais que está faltando? Você vai aprovar mais rápido se isso aqui chegar para você? Então, essa construção conjunta da solução de uma dor é o que a gente está vivendo muito nos últimos 6 meses dentro da área de compras para que a gente seja assertivo na solução, né? O famoso apaixone-se pela dor e não pela solução, porque a solução de hoje pode ser que amanhã tenha que ser outra. Tem que ser outra. É raro isso que você está ouvindo. Nossa, não, do meu ambiente, do meu background, isso é, nossa, fora da... Mas eu realmente tenho visto bastante isso, né? E uma coisa que eu ia te perguntar nesse sentido, quer dizer, vocês são uma indústria de tecnologia, né? E como que fica isso dentro de um pipeline de uma correção, ou que seja a solução, como você está falando, dentro da própria área de tecnologia dentro da companhia? Porque... É a piada comum, né? Assim, putz, temos que fazer esse ajuste aqui no SAP, ou não sei. Põe na fila lá do TI, abre um chamado, você vai ficar... Né, tem o chamado, tem o helpdesk, a galera fala, o helpdesk esquece. O help esquece, que ou tá na Costa Rica ou tá lá em Manila. Isso. Se for em Manila, você ainda vai ter sorte, que você vai mandar à tarde, eles vão ver de manhã. Talvez te respondam ali na hora, mas você vai ficar numa fila considerável. Como que isso tá dentro do iFood, que é, no meu entendimento leigo, né, de fora, é assim, putz, tô com o cara do lado aqui. Então ele já vai trazer a solução. Tá, não estamos com o cara do lado. O que acontece? Falando especificamente sobre procurement no iFood fica dentro da vice-presidência de finanças, tá? E dentro de finanças a gente tem uma área de digital transformation. Então, nós e Digital Transformation, a gente anda muito junto. Mas qual é o pulo do gato? Você precisa ter dentro do seu time de procurement pessoas de dados, pessoas programadoras, pessoas desenvolvedores. Né? Então, dentro do meu time, eu tenho a estrutura que eu falei de gestores de categoria Isso. E tenho o nosso centro de excelência e inteligência, né? Que a gente chama de COI, que é onde eu tenho um cara de dados, que é onde eu tenho um cara de inteligência, onde eu tenho o que a gente chama do mago dos Celones, né? Então, assim, você precisa trazer essas pessoas para que eles consigam ir até um nível, e aí num nível já bem mais avançado do que uma pessoa que não tenha nada, sim, possa pedir uma consultoria para tecnologia, para a área de data oficial ou para a área de digital transformation. Exatamente, mas aí é uma squad mais assim, tipo suporte, consultoria, e não para entrar na fila, para esperar. Principalmente para coisas mais operacionais e táticas. Você está dentro de casa, você está sentando aí lá. Exatamente. E isso é muito do que a gente acredita dentro do iFood, do profissional do futuro para o iFood do futuro.
é que todo mundo realmente tenha esse mindset digital e essa exposição. E todas as áreas têm isso, não só procurement lá dentro. Toda a vice-presidência de finanças tem isso, e esse coração de digital é no iFood inteiro. Então, assim, eu tô em procurement, tenho isso, mas meu colega de FP&A tem esse braço, tem a área de data, dentro de people, vai ter uma pessoa que também está olhando para isso. E aí é mais uma inveja branca, né? Mais uma inveja branca de quem está ouvindo aqui. O pessoal falou, rapaz... Não, ainda mais em supply, né? É uma coisa, assim, rara, né? Você ouvir isso, né? Assim, falar, poxa, tem uma área que tem um pessoal de tecnologia alocado lá dentro, olhando para suas dores, olhando para suas soluções, que é o que você falou, não é o foco no problema, é o foco na solução ali, né? Que depois vai ser... Você vai mudar, então quer dizer, você tem que ter esse DNA, né? E é o que eu estava comentando aqui, acho que vai ser até repetitivo, mas é o que as indústrias tradicionais estão buscando trazer para dentro, só que ainda tem uma estrada longa aí, até por headcount, e aí por outras situações também que a própria estrutura num caso de uma centenária, como uma Bacardi, né, ela vai olhar para isso assim, peraí, mas deixa eu ver se isso faz sentido com a estrutura histórica que eu tenho aqui de cada área, você né? tem que quebrar uma estrutura que funciona como engrenagem. Eu acho que não gerações só... de várias idades, aí não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou pondo preconceito nenhum, mas... Apenas estatisticamente a distribuição. Pode ter em todo lugar, em toda idade, mas estatisticamente... Normalmente os diretores dessas companhias são da geração antes da X, ou a X, ou até Baby Boomers ainda. E não é um problema isso, a questão é como enquadrar todo mundo dentro desse pensamento. Eu acredito que assim, o profissional do futuro ele vai precisar ter essa exposição, e o quanto antes ele tem essa exposição, melhor preparado ele vai estar, né? E assim, óbvio que a gente tem várias gerações dividindo o espaço atualmente, mas eu acho que não é uma questão de geração, é uma questão de background, por onde você está navegando, o quão exposto a aprender você está, o quão disposto a aprender você está, e é isso que vai meio que ditar se a sua empresa vai ser sustentável na linha do tempo ou não, né? Você quer mais uma coisa em tecnologia para chocar um pouco a audiência? Vai falar, bom, o sistema de procurement deve ter. Concorda? Você vai ter, né? Sim, o iFood com toda essa tecnologia, ele tem sistema de procurement. Qual será que é, né? Será que é? Citar alguns parceiros nossos aqui. Será que é Ariba, mercado eletrônico? Será que é Paradigma? Qual que é o sistema que é? Será que é Linkana? E aí, qual é o sistema? Desenvolvido internamente. Produto de compra. Homemade. Em casa. Fizeram em casa o negócio. Que é, no geral, um contrassenso. Contrassenso, eu digo que não é o fluxo normal dos tradicionais. Lá atrás, quando a gente falava 20 anos, 30 anos de procurement, as empresas tinham um que desenvolver em casa porque não tinha tantos players de mercado. Né? Pioneiro mesmo, né? Tinha que ser dentro. Tinha que ser pioneiro, vamos desenvolver. Normalmente era tudo interligado ao RP, seja ele um SAP, um Oracle, JB Edwards, um TOTOS, Proteus e qualquer X outro que a gente tem no mercado. Era ligado a esses RPs, eu desenvolvia um puxadinho, eu desenvolvia uma funcionalidade a mais de compras, e aí começou a vir os players, né, com uma maturidade muito maior, hoje players avançadíssimos em termos de tecnologia, e é muito natural que as empresas passem a assinar, a comprar um software, uma plataforma de procurement, ao invés de desenvolver em casa, porque ali tem atualização, fluxo, processo. E o iFood vai para um caminho contrário, novamente, né, de desenvolver em casa, né? Vocês veem isso com muita naturalidade, né? Sim, quando eu cheguei, a decisão do desenvolvimento já estava tomada, né? Eu já cheguei ali, tipo, etapas finais de desenvolvimento, go live, e eu fiquei chocadíssima. Chocada, assim, nível master. Nível hard. Nível hard. Primeiro porque eu tinha sido exposta a um sistema que eu achava super amigável, que eu achava, assim, muito bom, tava ali pronto, né? Pega e usa. Mas depois que eu entrei no iFood, entendendo de que a gente tem novas unidades de negócio nascendo assim numa velocidade muito grande, os nossos processos, eles são desenhados muito customizados. Entendendo que toda customização externa custa muito dinheiro, eu entendi a tomada de decisão de desenvolver dentro de casa, né? E o nosso maior desafio é exatamente o que a gente vai viver de agora em diante a partir da implementação. A gente está atento para que o sistema não se torne obsoleto.
Então, de novo, a importância da gente ter pessoas dentro do nosso próprio time que possam manter o nosso sistema robusto para entregar o que a gente precisa, seja de fluxo, seja de governança, seja de controle. Então, o grande desafio é manter o sistema vivo a baixo custo, entregando o que ele se propôs. Eu acho que você matou alguns comentários. A ideia de abrir mão de um Coupa, de um mercado eletrônico, de um Ariba, de um Paradigma, de um Encana, etc. da vida, a lógica de você abrir mão desse cara é porque, por exemplo, é um ecossistema, né? Para mim é um ecossistema. Eu não recomendaria, de maneira geral, assim, bem genérica falando, a empresa partir para esse caminho de uma maneira simples. Sim. Porque é um ecossistema que você tem pessoas de digital dentro da tua área. Sim. A empresa respira tecnologia. Sim. A empresa tem uma cultura de squad, de drive, velocidade gigantesca. A empresa tem uma cultura de querer tudo do seu jeito. Food lovers, não é outro lugar. Então eu quero vermelho, quero com o meu logo, quero do meu jeito. A empresa tem um cuidado com o fornecedor que os outros sistemas não têm o mesmo nível. Então é um pacote tão grande, atrelado à grana, que você falou de já ter um know-how em casa, que faz com que essa decisão se torne correta. Para quem não sabe, o que não é tão curioso para quem está ouvindo isso, mas não posso afirmar hoje, mas há 3, 4 anos atrás a gente visitou o Google lá em São Francisco e o Google também tem um sistema interno. A gente teve num evento que a gente fez aqui, a pessoa de procurement do Meta, do Facebook, e adivinha, também é um sistema interno. Então isso aqui não é uma coincidência, na verdade empresas, né, Google, iFood, Meta, que são empresas de tecnologia que respiram isso, com essa nova economia, faz parte da cultura eu tenho, que já você não vai encontrar isso aí numa indústria, no varejo, é muito mais difícil. Isso aí. Então, algumas coisas que ela falou aqui são legais para copiar, né? Não, mas outras não. Não é legal você chegar e falar, vou me preocupar com o fornecedor do jeito que o iFood está se procurando. Eu vou me preocupar com a sustentabilidade, com a diversidade do jeito que o iFood está. Eu vou me preocupar e tentar pegar e ter um dev e ter um digital dentro da minha área. Isso tudo são inspirações de benchmarking para as outras empresas. Essa da plataforma de procurement já não é um benchmarking que pode ser tão simplesmente ouvir o podcast que eu vou fazer igual. Não, foi o que a gente comenta, né? Tipo, a cultura de cada empresa é o momento, o contexto, tudo isso tem que ser muito levado em consideração numa tomada de decisão e o apetite a risco também, né? Eu espero que não, mas quem sabe, né? Tipo, qual vai ser o tempo de vida? Pode ser que daqui a 3 anos o iFood olhe e fala, não quero mais, não me serve mais. Tá tudo bem. Uma coisa que funciona dentro do iFood é o fail fast. Não tem nenhum problema de errar. O problema é a solução é o tempo que você leva para se recuperar do erro, né? Esse é o pulo do gato e é nisso que a gente foca. E não ter ego, né? Também, né? No final do dia, né? Falando português mais claro aqui, porque a gente vê muito, e é normal, as pessoas terem um ego sobre aqueles projetos que elas entregam dentro das empresas. E, pois, como é que eu vou tirar o meu sistema, eu, desenvolvedor, eu equipe, né? Pra falar que tá tudo bem. Né? Tá tudo bem pra mim, que eu tô falando aqui no podcast, aqui bonitão, né? E pro cara que tá lá desenvolveu, que virou noite. Mas se ele estiver dentro da cultura... Isso aí com a cultura. A gente também... Aí ele vai entender a expectativa, que aquilo não é pra ser o objetivo em si, e falar, puxa, meu sistema é o melhor e nunca vai mudar. Não, eu sei que ele tá atendendo agora e amanhã pode ser que ele não atenda. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas, de novo, é cultura do iFood. É cultura. Também fica a recomendação, quem quiser assistir mais um episódio nosso do iFood, tem vários nossos podcasts, tem um brilhante que a gente fez com a rede de inovação de vocês, e a gente fala lá de jet ski. Isso é um episódio muito legal de assistir. O iFood tem o nosso conceito do jet ski, né? O jet ski tem o iFood, apesar de não ser um transatlântico, já tem 6 mil, é muito grande. Já tá uma adolescente. Já tá grande, emancipado. Né? Então, essa lógica do conceito do jet ski, que é soltar um jet ski naquele transatlântico no mar para ser mais ágil, mais rápido. Mas eu vou resumir, que não vou explicar tudo o jet ski do iFood. Quem quiser ouvir o nosso podcast vai encontrar o conceito. Mas o interessante é o seguinte, esse jet ski ele se destaca, ele sai do transatlântico inteiro e ele vira um negócio independente ali do iFood. Você headcount, pessoa que está lá, você pode ser designado para trabalhar naquele business novo. E você sai do que você faz. Então você larga, por exemplo, a área de compras e vai virar daquela empresa XYZ dentro do iFood. Startup dentro dessa. É uma startup dentro do startup. Você vai virar um novo negócio. Esse jet ski pode afundar. Isso. E pode sobreviver. Se afundar, a pessoa pode ser relocada para outra, pode sair. Muitas vezes é relocado para outra coisa. Sim. Mas o curioso, chegando onde você falou da cultura,
muitas vezes a pessoa que teve a ideia, num momento mais avançado, que já avançou algumas coisas, ela sai do jet ski por causa do mindset de apego à ideia original. E o jet ski começa a perceber o seguinte, cara, se a gente não mudar a rota do jet ski, ele vai afundar. Qual que é a sacada? Muda, faz o pivot, né? Pivotar, que é a palavra da startup, pivotar, dentro do MVP. E nesse momento, muitas vezes o dono da ideia que estava ali é relocado para outro projeto, porque ele não suportaria ver aquela ideia morrendo. E aí, na parte da cultura, tudo bem, você muda, vai para outro negócio, toca outro projeto, você mesmo que deu a ideia, derruba a ideia de alguém do outro lado para isso poder sobreviver de uma maneira legal, né? Isso é bem legal. Eu gosto muito do Taleb, né? Do livro Antifrágil, por exemplo, dele eu gosto muito, né? Ele tem uma coisa que ele fala que a ciência só avança porque a gente tem vários funerais, né, dos cientistas, né? Então tem o funeral do funeral e por isso que a ciência avança. Qual que é a lógica? Porque se o cientista estivesse vivo com aquele mesmo conceito o tempo todo, ele ia ficar defendendo o conceito da ciência, que ele descobriu o que permite o avanço da ciência é que o cientista morre, entra um outro cara e vai falar, cara, vou questionar o que o cara fez aqui, e graças à morte dos cientistas é que a ciência vai avançando, né? É uma lógica importante. Mas até isso, né? o nosso presidente, né, o Fabrício, falou recentemente no LinkedIn, nas redes sociais dele, de que assim, a gente tem muita ideia. E muita ideia dá errado. Muita. E assim, isso é invisível aos olhos de quem está do lado de fora, né? Mas quem está lá dentro, vivendo, é muito isso. Você tem que ter muita ideia para testar muita ideia, porque a partir daquela, várias vão morrer e algumas vão dar muito certo. Né? Então, tenham ideias. E nessa aí, falando agora desse conceito de cultura e do mindset, como que você vê de tudo isso que a gente está falando, que é muito diferente do tradicional, o mindset dos compradores para dentro da iFood? Você acha que as pessoas entram com isso, mudam o mindset? Você acha que dentro da sua equipe hoje, ou você já teve que trocar, ou automaticamente as pessoas pediram para sair porque exige um mindset diferente? O processo, né, de recrutamento e seleção, vamos dizer assim, do próprio iFood, uma das primeiras coisas que você vai ser testado é o fit cultural. Né? Então é o empreendedorismo, resultados, inovação e o all together, né? Esses são os nossos 4 pilares ali da cultura do iFood. E muita gente não passa na primeira triagem. Muita gente passa dessa triagem, chega lá dentro, olha e fala, opa, não bateu, não rodou. Então sim, dentro do meu time, dentro desses quase 10 meses que eu estou no iFood, já tiveram pessoas que falou, realmente não tô mais nessa pegada, não quero mais, vou buscar outras coisas. Tem gente que a gente olha e fala, tá te fazendo mal, né? Tipo, vai buscar outros desafios, que você vai ser mais feliz em outros lugares. Então, tem essa conexão, mas a gente acredita muito na construção de um ambiente psicologicamente seguro, né? Então, você tem conexão, abertura e transparência entre líder e liderado para a gente falar sobre esses temas. E isso é muito saudável também. Mas você, de maneira geral, incentiva. Vou dar um exemplo também bem... pragmático aqui para ser objetivo, né, para chocar a nossa audiência. Eu poderia, como eu aqui, Live University, que tem um curso dentro do Embrask de toda a parte de compras, poderia falar, cara, eu tenho um curso aqui de Strategic Sourcing, gestão de fornecedores, negociação, vou falar de gestão de fornecedores. E muita gente compra o nosso curso de gestão de fornecedores ou de negociação. Nós também tem menos compra, né, menos venda no meu curso, de mindset digital, né? Se você tivesse que comprar um curso, maneira de dizer, você estaria muito mais incentivando uma capability dos seus compradores a comprar o curso de gestão de fornecedores ou de mindset digital? Mas não preciso nem pensar 2 vezes. Assim, inclusive a gente está na jornada PODS, né, que é justamente essa consolidação do conhecimento de digital, né? Porque a gente, às vezes, acha que digitalizar é ser digital. E, na verdade, se você está digitalizando, você pode estar perdendo a oportunidade de ser digital. Porque você está trazendo vários vícios na construção da sua linha de pensamento que, se você de fato estivesse pensando digital, não existiriam. Né? Então, existe uma diferença entre digitalizar e ser digital. E esse ser digital é a nossa jornada no momento para sermos profissionais do iFood do futuro. É uma empresa de tecnologia,
tem que saber codar. Primeiro curso, antes de entrar no iFood, no meu processo seletivo, falaram assim, você tem SQL? E eu falei, não tem, mas eu aprendo rápido. Então, assim, 100% dos colaboradores vão estar expostos e vão ser cobrados pelo desenvolvimento de linguagem SQL. Mesmo em cargo de gestão, né? Mesmo em cargo de gestão. Isso, cara, que legal. Todo mundo. Eu sou apaixonado, porque eu sou um ex-cara de IT, com SQL, com banco de dados, tirei todas as certificações da Microsoft. Então, se você procurar... E até hoje, trabalho na educação, eu vou lá, faço umas queries, tal. A gente está com um produto novo que a gente lançou do SupplyGo, né, que é uma plataforma de educação, um monte de coisa, consultoria. Cara, então agora a gente vai lançar, a gente já lançou, na verdade, né, quando esse episódio for no ar, relatórios de gestão para ver como está o andamento do assessment dos skills de cada colaborador da empresa que está com o nosso produto. Tô lá no SQL, junto com o dev lá, cara, vamos fazer assim no produto, não sei o que, cara, tô lá no SQL. E é louco, porque hoje, dos gestores da Live, 90% mexe em SQL. Legal. É isso aí. Então, eu super curto, mas eu não sabia que era um negócio meio mandatório. Assim. Meio mandatório, assim, dentro da área da vice-presidência de finanças é 100% do quadro. Você entra, tem 30 dias para terminar, senão seu nomezinho vai ficar lá, tipo naquela... Será que o Rodrigo, a Ju aqui estão vindo a gente aqui? Você gostou da ideia, Rodrigo? Vai balança com a cabeça, o som não tá tirando na cara. Você gostou da ideia? Gostou, né? Então, o curso de SQL é válido. Então, em 30 dias, o Rodrigo vão estar com SQL. Detalhe. Nós temos curso de SQL, linguagem de programação, estrutura de dados gravado que eu ainda Pronto. Eles não tem nem para eles podem começar agora já. Vocês podem começar a fazer o curso de SQL, cara. É isso. A gente acredita no protagonismo, né, para o seu próprio desenvolvimento. Então, o iFood ele vai te entregar as ferramentas, você vai ter os cursos, tem os consultores, qualquer pessoa sempre vai estar disponível para conversar com você no one-on-one, sempre, qualquer nível. Né? Porque às vezes a gente acha que assim, só no nível 0 aqui, no nível mais 2 não vai estar, não. 100% sempre vai estar disponível para você. Apesar de ser mandatório, exigido, eu vou chutar por conhecimento de mercado que o teu processo seletivo, tirando a parte do mindset que você falou de empreendedorismo, se você cobrar SQL, você não vai contratar quase ninguém, né? Por isso que a gente forma. Exato. Tem saída, né? Isso aí. Porque você não vai achar esse profissional, né? Não existe, já tá difícil, né? Já tá um comprador experiente com inglês, por exemplo, um comprador inteligente com inglês que faça codificação, que coda, aí, bichão, a mosca branca e a folha azul, né? Folha azul, cara. Mas aí pega a mesma mentalidade do sistema, né? Quer dizer, você faz o make or buy, né? Você buy uma parte e faz o make da pessoa dentro. É isso aí. Né? Por isso que eu digo que é lifelong learning. Forever, para sempre, gente. Nunca esqueçam, tá? Não sei onde tá a câmera, nunca esqueçam. E é isso. Essa palestra que eu tenho dado pra caramba e desenvolver um produto pensado em lifelong learning, né? Porque é o caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, aprendizagem constante. Mas dando um insight aqui, só queria relembrar, o tema é ou você se digitaliza ou você falou, digital. É digital, certo? E isso me lembra até dos meus... Eu vou aqui dar um spoiler aqui para o pessoal, mas eu já estudei história muito, né? E você sabe que quando vou pegar um exemplo agora de humanas. Boa. Quando os antropólogos foram estudar as línguas nativas de povos indígenas no Brasil, para eles poderem primeiro entender a língua, não era assim, você não vai e fica ouvindo, eles tinham que viver dentro da aldeia. Né, para eles poderem, e isso é até hoje, né? Então você tem que viver dentro dessa linguagem. É a mesma coisa, né? Você não vai viver, você não vai, vou estudar SQL, vou pegar um livro e vou ficar lendo lá. Não. Você vai ter que imergir mesmo, você vai ter que viver aquilo. Então essa para você compreender, porque tá na chave, a mentalidade tá nisso, né? A linguagem, eu peguei a brincadeira da antropologia, mas na linguagem tecnológica é a mesma coisa, né? Você tem que pensar como aquilo pensa para você conseguir entrar dentro. É isso aí. Senão você não entra. Você só fica lendo. Bom, tá bom, você tem a teoria ali, mas você
O que você praticou? O que você realmente pensa? Você pensa como aquilo lá pensa? Não. Que, de novo, na lógica da linguagem, se a gente falar de idioma, é aquele clássico que muita gente fala, qual é a diferença de um nativo e de um fluente? Cara, o fluente ele traduz em tempo real e consegue responder em inglês, em português e consegue traduzir. O nativo pensa ainda, Eu penso em inglês. E quanto mais você aproxima disso, aí você eu sou em inglês. Não, eu sou em português e se eu quiser falar, eu traduzo. É o meu caso, eu não sou um nativo, eu sou um meio fluente. Mas é verdade, mas enquanto você não pensa mais próximo disso, você fica traduzindo e você perde parte do conteúdo, né? Daquela língua. Então é a mesma coisa. Sonhar em inglês, né? Você fala, pô, eu sou nativo. É isso aí. Dizem que é. Dizem. Sonhar. Dizem. Muito bom. Dani, vamos para a nossa última parte aqui, que é nossas perguntas aqui, ping-pongs, que a gente faz igual para todos os convidados. Tá bom. Certo? E a primeira pergunta que eu tenho é alguma frase de impacto que tem um elemento marcante, pode ser sua, você criou um gestor, uma frase de impacto que você destaca. Olha, é minha frase, minha autoria, porque eu acredito muito nisso, né? De que não existe vida pessoal e vida profissional. Existe um ser humano que tenta equilibrar todos os pratinhos com uma única vida, né? Então, eu sou uma mulher executiva mãe, né? Então, com todas as responsabilidades e cobranças que a gente tem, e tá tudo bem se um dia um pratinho vai estar mais pesado do que outro, se você vai ter um impacto na produtividade, tá tudo bem. Então, só existe uma vida, é isso. Eu super concordo com essa afirmação. Eu demorei para acreditar nela, tá? Eu achava que era bem possível você ser uma pessoa na empresa e uma pessoa diferente em casa. Mas eu estudei muito, eu sou apaixonado, longe de ser médico e neurocientista, mas um apaixonado por neurociência. Comecei a entender que as emoções, elas a gente toma decisão, por mais que a gente tenha falado de decisão, tomar em dados, baseado, falamos de mineração, mas no fundo está tudo com emoção. Inclusive os sistemas, eles carregam um viés emocional dos próprios programadores, carregam para dentro. Quando você vai nessa profundidade, você vê que por mais que eventualmente, na empresa você trata as pessoas bem, em casa não. Então você é diferente. Mesmo que isso seja verdade, que pode acontecer a priori, você só está fazendo isso lá não porque você é porque a pressão emocional do ambiente te exige que você se comporte de tal maneira. Mas aquilo acontece quando você está no momento de observação e pressão, porque quando você não está, você volta ao seu estado original e aí você eventualmente não vai tratar bem. Então você pega muito disso, eu dou um exemplo comercial. Nossa, o vendedor é super simpático, fala, porque naquele momento da reunião ele precisa ser simpático para conquistar o cliente. Mas bastou ele descer aqui e pegar o carro com o manobrista, acabou a simpatia do cara, porque ele conseguiu. Então, na verdade, não tem como, eu concordo com você, mas eu demorei, porque eu usava esse exemplo de falar, o cara é simpático aqui, não é simpático em casa, mas até eu entender que tem um elemento de emoção e pressão da observação do ambiente. Né? E se a gente pegar hoje em dia, né, com a exposição que a gente tem, né, não em rede social, mas em qualquer lado, né, sua vida está exposta dessa maneira. Então, esse tipo de versão, né? Você era uma versão dentro do trabalho e outra fora. Está diminuindo as pessoas que estão conseguindo esconder menos. Esconder menos. Isso aí. Mas, na verdade, assim, se você vai pelo princípio da integralidade, que eu acho que é muito o que você está falando, é ser íntegro, né? Ser íntegro na sua vida pessoal e profissional, te traz isso naturalmente, né? Ela falou, eu sou mãe, e isso, o prato cai de vez em quando, e isso pode ser exposto no trabalho, e eu tenho uma zona segura psicológica lá dentro para também ter isso, e tudo bem. Então, e essa é a minha vida como um todo. Agora, você ficar buscando isso de maneira até forçada, leva a burnout, que está também muito em voga, aí fala, poxa, pessoas estão tendo problemas. Vou nem entrar aqui em grande resignação e tudo mais, mas assim, é consequência desse conflito que você tem internamente. Putz, eu sou uma pessoa ali, sou uma outra ali, sou uma... Quem é você mesmo, né? Então, é isso aí. Tem que ser você e você em qualquer lugar. Né? Isso. Vamos lá. Conselho mais relevante que você recebeu? Eu tenho um gestor, um ex-gestor, né, da vida, assim, que virou um grande amigo, que ele falou assim um dia para mim, vá ser feliz.
Porque a gente cria tanto obstáculo, porque a gente bota tanto e se, mas quando, e vai deixando tudo para depois, né? Não vive a sua felicidade plena. E ele falou, vá ser feliz. E eu acho que é isso, sabe? Sem espaço para interpretações. Seja feliz, tipo, agora. Não precisa deixar nada para amanhã, sabe? Então é isso. Profundo. E é verdade, né? A gente fica sempre, quando eu chegar em tal lugar, quando eu tiver tal cargo, quando eu tiver... E a gente não vive e não aproveita a jornada. Não aproveita. Né? Outro cara que eu adoro, assim, pra mim, referência, Brasil, Klaus Bauer-Filho. Eu adoro Klaus Bauer-Filho, assim, muito, né? E ele fala muito isso, né? E define ele, né? Ele estuda filosofia, ele se diz o grande explicador, né? Ele fala, cara, não sou um filósofo, sou um explicador, né? Então ele explica com vários exemplos, ele fala o conceito que ele, né, aprendeu, estudou sobre felicidade, e ele fala isso, nossa, é impressionante como a gente foi criado, né? Ele tem uma palestra que ele explica durante 1 hora de palestra só para chegar nessa conclusão, muito bom, que ele fala como a gente foi criado para pensar que a felicidade vai vir, né? Na escola, né? Ele conta o caso que eu estava na escola, aí chegava a coordenadora e falava, olha, o ano que vem vai ser interessante, vai ser muito legal. Então espere o ano que vem, que lá você vai aprender muita coisa nova, tal, que legal. Aí chegava o ano que vem e falava, agora é a preparação para você entrar para o ensino médio. Então no ensino médio você fala, vou no ensino médio. Aí você fala, agora você entrou no ensino médio, legal, agora é uma preparação para a faculdade. E na faculdade as coisas... Aí você entra na faculdade, cara, não, agora na faculdade você prepara o mercado de trabalho. Aí você fala, o mercado de trabalho. Aí de repente você sai da faculdade e entra no mercado de trabalho. Você fala, agora é o momento. Aí primeiro dia de emprego, o cara te fala, agora você é um estagiário. Agora você pode chegar diretor. Para isso você tem que virar assistente, né? E cara, você vai nunca encontrar felicidade na outra coisa que nunca aconteceu, né? É isso aí. Então, isso é muito interessante. Bom, agora, uma competência, e a grande sacada aqui é que só vale uma competência, que você acha que todos devem dominar? A gente falou rapidamente aqui, mas eu acho que a grande competência que todo mundo tem que dominar é inteligência emocional. E por quê? Justamente porque ela engloba muitas coisas dentro dela, a começar por um autoconhecimento, por uma capacidade de adaptação, de flexibilidade, de comunicação, de empatia. Então, assim, inteligência emocional para mim é um conjunto de muitos soft skills que eu acredito que devem compor um bom líder dentro do mercado de trabalho. Muito bom. Essa é uma competência bem citada. Não vou falar estatística, depois a gente já soltou alguns na rede social que a gente faz aqui a pergunta, mas essa é muito bem citada. Muito bom, muito bom. Não, e faz todo sentido hoje em dia, né? Não tem... eu sei que ficou frasão até, mas se você olhar no íntimo dela, né? É exatamente isso. É você estar emocionalmente, pela sua integridade, pronto para qualquer mudança que vai vir. E vai vir. Né? Não sem sombra de dúvida, não vai né? vir ou vai vir. Não, vai vir. Essa é a certeza que a gente tem, que vai vir. Agora, você está preparado com você mesmo? O seu ponto de apoio está dentro de você? Então, você tem inteligência emocional. E eu acho que é importante também, aqui dentro desse se autoconhecer, saber suas vulnerabilidades e expor as suas vulnerabilidades, sabe? Esse negócio de que também a gente foi exposto, né? Nossa geração aí na construção dos super-heróis... Tenham vulnerabilidades e falem sobre elas. É isso que te faz humano, sabe? Ainda mais para os homens, né? Isso sempre foi algo, né, moldado na nossa cabeça. O homem não tem que ter sentimento, né? E essa era uma verdade na mente comum, né? Assim, ainda bem que imagina, assim, não, eu acho excelente isso. Eu choro também. Vamos lá, algo que você acreditou ser verdade e depois mudou de opinião. Esse é pegadinha, né? Mas assim, acho que todo mundo... Por isso que eu acredito tanto na jornada de desenvolvimento, né? Quando eu entrei na empresa anterior como trainee, né? E para mim, fazer networking era puxar saco. E não tinha jeito. Para mim, falavam assim, não, porque você tem que falar com tal pessoa. Não vou falar com tal pessoa porque eu não tenho assunto com tal pessoa, né? Tipo, não vou sentar para jantar com ele porque eu vou sentar para conversar com os meus amigos aqui, que eu já tô numa conexão, né? Então, levou uns 10, 12 meses ali, tipo 1 ano de programa, exposição a treinamentos de liderança,
para entender o que era networking e a importância de fazer networking para você crescer, para você se desenvolver, para você construir uma carreira, sabe? E isso eu ensino muito. Não sei se tem a ver com gênero, não sei, talvez tenha, mas eu ensino muito assim para as pessoas que eu quero desenvolver também, ali naqueles bate-papos informais, nas mentorias informais, de que assim, construam alianças, né? Tenha alianças estratégicas, porque elas são cruciais no desenvolvimento e no crescimento de vocês. Então... É que achei legal, porque eu já pensei no networking com o questionamento sobre o resultado dele, e eu sou um cara muito de networking, né? Quem me conhece vai saber que eu sou um cara de bastante networking. Mas eu já parei para questionar se eu estava fazendo a carga de horário que eu estava dedicando a isso, está bom, está ruim, eu estava too much, não. Mas não por ser puxa-saco, mas é muito no retorno. Sabe, eu como um cara que sou um STI de exatas, né? Cara que programa, vai lá, tal. Cara, vamos pôr no papel quantas horas na semana eu tô fazendo networking. Na prática, quanto me traz de resultado prático no meu indicador do meu OKR? Não foi muito pelo puxa-saco, sabe? Foi mais por essa lógica de questionar. Falar, cara, será que isso aqui dá resultado ou tô jogando horas fora do meu dia, né? Já cheguei à minha conclusão, obviamente, que vale a pena, mas como você é a entrevistada, a pergunta é, o que você viu de retorno? Isso que eu ia falar. Vou falar vida recente agora, né? Tipo, dentro do iFood mesmo, eu tenho sessões recorrentes de one-on-one com vários diretores. E aí, na primeira bate-papo, você vai, o quê? Se conectar. Na segunda, você tá ali ainda falando sobre me situei, né? Estou aculturado, não, me ajuda nisso ou naquilo. A partir da terceira, você tá falando de negócios, falando o que a sua área tá entregando, como é que eu posso te ajudar, tá tudo bem, né? E aí você vai vendo e construindo e o cara cria aquela relação de confiança, né? Por isso que eu digo, o networking, claro, ele vai te ajudar na sua carreira, as pessoas te conhecem, você se conecta com pessoas e ele vai abrir portas, porque a pessoa sabe do que você é capaz, a pessoa sabe como é que você pensa, a pessoa sabe como é que você atua, né? Então, assim, façam network. E eu vou falar que a gente fez isso aqui, eu não conhecia a Dani, eu falei, vamos almoçar antes. Foi a melhor coisa que a gente fez. Isso. E é exatamente isso, networking tem esse papel, não é puxa-saquismo de forma alguma, quando você tem bem claro, primeiro, um objetivo do que você quer com ele, né, e na verdade um objetivo que você possa também transparecer, né, não seja algo oculto, que fica, eu tô aqui participando aqui porque eu quero depois trabalhar aqui na live, próprio, não é isso, mas assim, puxa, eu construo uma relação de confiança dentro de um objetivo que eu tenho e que eu compartilho e no final vira uma cooperação. Porque eu coopero com ela nas ideias que eu tenho e ela coopera comigo nas ideias dela. Então, assim, isso faz um ambiente seguro e um ambiente construtivo. É isso aí, é um canal de comunicação colaborativo. Você vê bom para os dois. Eu vou dar um exemplo de resultado, né? Que não foi meu, foi de outra parte. No dia que eu fui, um dos dias que fui visitar o iFood, a gente levou um grupo de alunos no iFood. Né? E um aluno nosso da pós de compras, que estava visitando o iFood, eu estava lá também, veio falar comigo, lá no iFood. Ele falou, pô, Alex, prazer te conhecer pessoalmente, te vejo no vídeo, lá na palestra e tal. Cara, começou a contar da vida dele e tal, por livre, espontânea vontade própria. Ele falou, cara, tô querendo mudar de carreira, eu acho que eu tô meio parado aqui, quero aprender coisa nova, tô vendo um monte de coisa na pós, não tô conseguindo pôr em prática na empresa atual. Cara, você não consegue me ajudar de algum jeito, fazer alguma coisa, indicar alguma coisa para ver? Eu falei, não, cara, fica tranquilo. Se você quiser marcar um papo, a gente marca um bate-papo depois. E aí eu olho o seu link, eu demoro currículo. Eu falei, cara, nem precisa, olha o LinkedIn. Hoje, se tiver alguma coisa, tento. Cara, eu sei que, eu não lembro exatamente qual foi o mês, mas foi mês X lá. Cara, eu marquei um bate-papo com ele, a gente conversou, troquei o WhatsApp, cara, pegou o WhatsApp, a gente vai conversar. Cara, aí veio no grupo que você faz parte, o Supply Leaders Club. Faz parte. Né? Tá lá os líderes, né, de Supply Vamos Brasil, e alguém postou uma vaga lá. Falei, caramba, justamente uma vaga parecida com a do cara que eu acabei de falar, com o aluno nosso e tal. Eu mandei pro diretor, mandei para ele, falei, cara, se conversa, o cara tem esse perfil e tal. Cara, passou 2 meses depois, Alex, muito obrigado, foi contratado. Que legal. Tá trabalhando na empresa. Cara, um negócio, quem mudou a vida do cara, que ele fez networking comigo no dia da visita lá de maneira
Você imagina? Ele poderia ter mandado para mim, poderia, mas não seria a mesma coisa. Sim. Né? Por quê? Porque no fundo, quantos já falaram comigo ou já me mandaram um currículo? Muitos. Verdade. Mas quantos eu tô com a mentalidade ativa? Sacou? Olha onde está isso aí. Quantos que eu tô lembrando do cara e falou, não, eu vou indicar ele. Porque esse cara falou comigo pessoalmente. Sim. Gerou uma marca em você. Gerou uma marca. Olha que coisa doida. Eu acredito muito nisso, né? De que você fica com aquilo, de alguma maneira, vem na sua mente, você fala, cara, é isso, né? Tipo, é tal pessoa, calma aí, você conecta. O resultado de alguém. É isso aí. Então, de novo, façam um relacionamento. E por fim, a pergunta mais de responsabilidade maior que vai ter. Ai, gente. A maior responsabilidade da nossa pergunta, para fechar o nosso podcast, é uma música que você vai recomendar. Pode ser a sua música favorita, pode ser uma música marcante, uma música que faz parte da sua história. A responsabilidade é muito grande porque ela vai para a nossa playlist dos nossos alunos aqui. Olha, eu tenho um filho de 2 anos e hoje ele está completando 3 meses, né? 2 anos e 3 meses. E eu escuto todo dia para botar ele para dormir se essa rua fosse minha. Então... Poderia ser essa música, né? Mas quando eu ouvi a música fazendo exercício físico, eu gostava muito de ouvir o Ed Sheeran e eu gosto muito da música dele, Perfect. Então, fica aí. Não sei se já tá na playlist. Eu vou, se não tá, repete aqui. Eu vou pôr, não pode por muito tempo, senão derrubam a gente. Muito boa. Eu adoro Ed Sheeran também. Muito bom. E é uma inspiração. Perfect é uma palavra que teve... Se alguém me perguntar, eu teria muitas frases, eu também, né? Se alguém me entrevistasse, Alex, qual é a sua frase? Tem que fazer isso aqui, tem que inverter o papel. Tem que inverter o papel. Fica a ideia. Eu tenho muitas frases, mas tem uma que eu vou lembrar que tem a ver com a música Perfect. A gente tem uma acreditação internacional aqui, né? Passado pela ASICS, que é uma acreditação que acredita a Live como uma MBA internacionalmente reconhecida. Tá? E aí, essa acreditação é da Inglaterra e vieram os ingleses para cá, realmente, né? Aí a gente até brinca, né? Que a gente organizando tudo certinho para a visita dos caras, a gente fez tudo para inglês ver, mas de verdade, né? O inglês fazer uma acreditação mundial nossa para chegar aqui. E aí, a gente começou a explicar tudo que a gente faz, o cara ficou impressionado com tamanha coisa que a gente tem de dados, tal, tudo que a gente luta, tal, e ele falou uma frase para mim. Ele falou, strive for excellence, not for perfection, né? Então, lute pela excelência e não pela perfeição do perfect aqui, né, que tá. E, cara, foi uma frase que me marcou, assim, que eu ouvi. Por quê? Porque a perfeição, primeiro que ela é quase utópica, né, ela não existe. Segundo, que mesmo se existisse, te deixaria tão arrogante a ponto do que a gente discutiu, do perfect, de você ser perfeito, e você não tá aberto para melhoria e aprendizagem nova. Então, lute, né? Strive for excellence, not for perfection. E foi uma frase que me marcou, que tem a ver com a palavra perfect. Muito bom. Posso pegar o gancho da frase para inglês ver? Vocês sabem a origem dessa frase? Não sei. Então vou, como conhecedor de história. Na verdade, nasceu na época em que os ingleses, no metade do século XIX para frente, né? Os ingleses tinham abolido já a escravidão, né? E já não tinha uma escravidão na Europa há um bom tempo, e eles queriam que os países tirassem a escravidão dos seus países, das colônias, né? Como o Brasil, como países recentes, né? Para ter mercado consumidor. Porque a Inglaterra, depois da Revolução Industrial, começou a produzir os bens para todo mundo. E os portugueses não queriam acabar com a escravidão. Então, quando os ingleses vinham, e aí teve toda aquela pressão para isso acabar, eles faziam uma maquiagem para inglês ver. Para os ingleses não verem que, porque senão eles faziam sanções ao país, e tanto os portugueses quanto os brasileiros que continuavam lucrando com o tráfico negreiro e tudo aquilo mais, eles não queriam acabar com isso. Então veio daí. Para inglês ver. Para inglês ver. Eu só. Isso é só para inglês ver. Espero, não vamos falar do atual, vamos falar de história, não sou um conhecedor de história como você, falar de histórias recentes, né? Recente pode ser há 20 anos atrás, né? Como já aconteceu isso em relação de China, por exemplo, Índia, Ásia, alguns países dali, que iam receber, né, visita de alguém de compras, que ia comprar e ia checar se tem trabalho escravo alguma coisa, os caras disfarçavam a fábrica inteira,
Só para vir o pessoal de compras de outros países olhar na China e falar, não, isso aqui não tem trabalho escravo, está homologado como fornecedor. E vai. E aí é a mesma origem, vai ser acontecendo há 20 anos atrás, acho que muita coisa, graças a Deus, né? Melhorou. No mercado asiático já melhorou em relação a isso. Sim. Dani, pra gente encerrar, o Rodrigo, olha aqui, ó, o Rodrigo vai estudar SQL, ele vai te dar uma lembrancinha. Muito obrigada, gente. Isso aqui é igual a minha. Gente, muito bom. obrigada pelo convite, pela oportunidade. Espero aí que inspire mais pessoas a participarem e a revolucionarem o mundo aí de procurement. É isso aí, muito bom, muito obrigado. Lucas, muito obrigado, Alex. Muito obrigado. Obrigada, prazer. É um prazer e dizer que você é um exemplo, né, de uma liderança feminina nesse setor, e é importante ressaltar isso, porque é um exemplo que você dá, né, e que realmente construiu isso. Então, parabéns. Foi um prazer conhecer você e conversar com você aqui. Obrigada. Isso aí. Galera, esse foi o bate-papo de mais um Supply Talks. E se você gostou, como eu tenho certeza que vai ter vários insights, compartilhe. Vai no YouTube, deixa o like, mas principalmente, mais do que o like, a inscrição, compartilhe no Spotify, no Deezer, na Apple Music, no YouTube, com quem você acha que vai se beneficiar também desse conteúdo tão legal que a gente criou aqui. Beleza? Um abraço, galera, e até o próximo Supply Talks.